E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube, o Lição Adora. A lição dessa semana nos conta a história de um homem leproso, e a história dele está lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Esse leproso chegou para Jesus no meio da multidão, a galera ficou assim, meu pai do céu, um leproso. Porque na época a lepra não tinha cura e era algo assim terrível, porque as pessoas eram consideradas como mortas mesmo estando vivas. As pessoas começaram a se bater, se empurrar, alguns tentaram impedir que aquele homem chegasse, afinal era proibido que isso acontecesse, mas mesmo assim nada intimidou ele, ele precisava chegar até Jesus. Ele acreditava que Jesus havia feito muitos milagres e não seria diferente na vida dele também. Ele se aproximou, chegou próximo de Jesus, se ajoelhou e falou: mestre, se quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus simplesmente olhou para ele e disse: quero, seja purificado. Naquela época a lepra era considerado um sinal de pecado ou castigo de Deus, então nada melhor do que dizer que ele estava purificado, ou seja, aquilo que representava o pecado de ruim havia sido purificado e limpo. A pele dele voltou ao normal, ficou perfeita como de uma criança. Afinal, Jesus não faz milagres pela metade. Quando ele realiza um milagre, ele realiza um milagre 100%. E ele disse: vai e não conte pra ninguém o que aconteceu aqui. E muita gente acaba pensando assim: Mas Jesus foi uma pessoa muito ruim, ele não queria que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. não. Duas coisas são muito importantes para a gente entender esse fato. Primeiro, quem dizia se a pessoa estava purificada ou não, se ela estava com lepra oficialmente ou não, eram os fariseus, e eles não gostavam muito de Jesus naquela época. Então o fato de um homem falar que ele havia sido curado por Jesus poderia interferir no julgamento daqueles fariseus. E o segundo é porque a lepra era uma doença assim que separava as pessoas. Então, possivelmente, se os leprosos da cidade todos de uma vez soubessem que Jesus havia curado aquele homem, eles entrariam em grupo dentro da cidade e acabaria estragando o ministério de Jesus. Mas aquele homem não deu ouvidos a Jesus, ele foi para a cidade, atestaram-se publicamente que ele havia sido curado e ele saiu contando para todo mundo o milagre que Jesus havia feito em sua vida. E essa foi a primeira cura de lepra do ministério de Jesus. A cura anterior havia feito há mais de 800 anos antes, lá com Eliseu, na cura de Naamã. A história ela tem 5 versículos apenas, mas ela nos ensina uma lição para a vida inteira. A lição mais importante que a história dessa semana nos deixa é que muitas vezes nós estamos sujos do pecado, assim como aquele homem estava sujo da lepra. A lepra tirava partes do corpo da pessoa, ela acabava perdendo a sensibilidade, e o pecado faz a mesma coisa hoje. Ele vai tirando partes da nossa dignidade, partes da nossa comunhão com Deus, partes de tudo na nossa vida que nos aproximam de Deus, e ela vai nos tirando aquele sentimento, aquela necessidade que nós precisamos de sentir a Deus próximo de nós. Muitas vezes tem pessoas que são tão profundamente ligadas ao pecado que às vezes ficam com vergonha de pedir perdão para Deus, porque elas se sentem indignas de um perdão imerecido. Só que sabe o que é interessante? Que o nome disso é graça. Então, independente do pecado que cada um de nós fizermos, nós não merecemos o perdão, mas Deus, mesmo assim, morreu por mim e por você, e Ele não vai perder eu e você de graça. Ele deu a graça para que eu e você pudéssemos pedir perdão independente do quão longe nós formos. Eu digo mais uma vez para você, ninguém vai tão longe que Deus não possa alcançar. E só fazendo analogia, Jonas, ele se escondeu no porão do barco, querendo se esconder de Deus. Mas Deus mostrou para ele que independente se ele estivesse na barriga de um peixe, no fundo do mar, Deus ainda poderia ouvi-lo. Deus ainda pode ouvir eu e a você, independente do quão longe nós formos. Basta apenas nós nos arrependermos de verdade e pedirmos perdão para Ele. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Que Deus abençoe a mim e a você. Um beijo e um queijo. E até a lição da semana que vem. Tchau, tchau!